Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse modelo lindo de tapete oval em crochê. Gente, olha a lindeza que ficou esse tapetinho, tô super apaixonada. Aqui no canal já tem um tapete, gente, parecido com esse, com uma base diferente. Eu só modifiquei a base do tapete, fiz com essa base aqui, que eu achei que ficou super lindo também. Vocês gostaram? Me deixem aqui abaixo nos comentários. Essa peça, gente, contando de uma pontinha do picô até chegar na outra, ficou com a medida de 75 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura, na minha tensão de pontos. Lembrando que o tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Mas aqui na videoaula eu te ensino como fazer para aumentar e diminuir também. E para fazer essa peça eu utilizei 355 gramas de barbante. Gente, eu espero muito que vocês gostem desse modelo, dessa videoaula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Vamos agora à lista de materiais. Para a videoaula de hoje, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros. Vou utilizar o fio número 6 na cor verde-limão. Vou também utilizar o fio número 6 na cor branca. Fio número 6 na cor vermelha e vou utilizar também o fio número 6 no verde mesclado. Vocês podem utilizar as cores de sua preferência. Essa peça também pode ser feita com o fio número 8 e para o fio número 8 você pode utilizar a agulha 4 milímetros. Vou utilizar também tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Bom, gente, vou iniciar minha peça trabalhando com o fio número 6 na cor verde-limão. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a minha primeira laçadinha, ó. Então, eu venho aqui, dou a volta na minha agulha e faço uma laçadinha. Essa laçadinha será o meu nozinho inicial, gente, ó. Não é contado como uma correntinha. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer um total de 47 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 47 correntinhas. Isabela, quero fazer a minha peça maior. Você vai aumentar, a partir dessas 47 correntinhas, você vai aumentar de 5 em 5 correntes. E para fazer menor, a partir dessas 47 correntes, você vai diminuir de 5 em 5 correntinhas também. Agora, eu vou laçar o meu fio. Eu não conto com essa laçadinha, gente, que tá na agulha, ó. Eu conto a partir dessa primeira corrente. Então, eu conto uma, duas, três, e na quarta correntinha de base, eu vou vir sobre ela e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima corrente de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima corrente de base e faço um ponto alto. Vou seguir fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base. Vai ficando assim. Bom, gente, segui fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto desse, sobre cada correntinha de base. Chegando aqui no final, ó, na última corrente, eu fiz o meu ponto alto. Sobre essa mesma correntinha, eu vou laçar o meu fio, ó. Vou vir na mesma corrente e vou fazer mais um ponto alto. Sobre essa correntinha, eu preciso fazer um total de 7 pontos altos, contando aqui, ó, com esse primeiro ponto alto que a gente tinha feito, que foi o último ponto alto aqui da lateral da peça. Ó, então, tem 1, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Venha na mesma correntinha, 3 pontos altos, na mesma corrente, ó. 4 pontos altos, 5, 6, 7 pontos altos sobre essa mesma correntinha. Então, gente, ó, eu vou fazer aqui uma marcação para vocês verem bem certinho. Aqui na lateral da peça, ó, o último ponto alto aqui da lateral já contou para os pontos altos aqui da curva da peça, porque no mesmo ponto de base a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 pontos altos sobre a última correntinha de base. Então, formamos aqui a curva da peça. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, novamente, ó. Então, agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto desse de base, ó, até chegar no final. A peça, ela vai ficando assim. Bom, gente, fiz aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base por toda a lateral da minha peça. Chegando aqui, no último ponto de base, eu preciso fazer aqui, gente, um total de 7 pontos altos para ficar igualzinho ficou aqui, ó. Vou fazer a minha marcação para vocês verem a diferença, ó. Aqui é a parte da curva da peça e aqui é a lateral da peça, de um lado e do outro também. Então, aqui, eu fiz um ponto alto, ó, e contando com essas correntinhas, eu tenho mais um ponto alto. Então, eu tenho um ponto alto desse lado e um ponto alto desse lado. Vou precisar fazer agora mais 5 pontos altos para ficar com um total de 7 sobre esse mesmo ponto de base. Então, eu laço meu fio, ó, venho no mesmo ponto. No mesmo ponto. 2. No mesmo ponto, 3, 4, e aqui, ó, sobre o mesmo ponto de base, 5 pontos altos. Então, vou fazer aqui uma marcação também, ó, gente, ó, entre esse grupinho de 7 pontos altos, que é a curva da peça, e a lateral. Vou vir aqui, ó, nessa terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu finalizei aqui toda a curva da peça. Finalizamos a volta de número 1. Vocês podem vir aqui, gente, e colocar um marcador ou então colocar 2 pedacinhos de fio, ó, para fazer a marcação da lateral com a curva da peça. Vamos conferir agora os pontos. Então, aqui na curva da peça desse lado e na curva da peça desse lado aqui, ficamos com um total de 7 pontos altos em cada curva da peça. Sobre a lateral da peça, gente, ó, tanto desse lado quanto desse lado aqui, ficamos com um total de 43 pontos altos. Então, confiram aí a peça de vocês. Precisamos ter 43 pontos altos desse lado, 43 pontos altos desse lado, 7 pontos altos na curva desse lado e 7 pontos altos aqui também. A gente precisa conferir, porque se der errado essa primeira volta, gente, as próximas voltas, elas vão dar errado também. Então, agora, eu prendi com um ponto baixíssimo, vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para esse ponto ao lado. Então, eu venho aqui e caminho com um ponto baixíssimo. Para começar a trabalhar, ó, sobre o primeiro ponto alto aqui da lateral da peça. Então, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho no próximo. Vou seguir fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto alto desse da lateral da peça até chegar aqui, ó, sobre o último ponto alto da lateral também. Então, vamos ficar com um total de 43 pontos altos novamente. Bom, gente, finalizei aqui, segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base aqui da lateral da peça, ficando com um total de 43 pontos altos aqui sobre a lateral novamente. Chegando aqui, vamos trabalhar, ó, sobre a curva da nossa peça. Então, vamos trabalhar por entre esses 7 pontos altos aqui da curva da peça. Eu vou laçar o meu fio, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto daqueles 7 pontos e vou fazer um ponto alto. No próximo não, gente, ó, sobre o mesmo pontinho de base, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui, ó, vou marcar aqui para vocês verem bem direitinho.
Então, aqui sobre o primeiro ponto alto de base daqueles 7 pontos, eu fiz 2 pontos altos sobre ele. Vou laçar o meu fio, no próximo ponto, eu vou repetir o aumento. Então, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Laço meu fio, venho no próximo ponto e trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, agora, a gente tem um total de 6 pontos altos, ó, porque a gente fez aumento em cada um desses 3 pontos altos. Laço meu fio, venho aqui nesse ponto alto agora e vou fazer um ponto alto apenas. Laço, e esses 3 últimos pontos altos, eu vou trabalhar um aumento sobre cada um desses pontos, ó. 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Laço meu fio, venho no próximo, 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Laço meu fio e aqui, sobre esse último ponto daqueles 7 pontos altos, eu trabalho um aumento novamente, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, agora, gente, ó, aqui na curva da peça, ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Trabalhamos os 3 primeiros pontos, ó, fazendo um aumento em cada ponto. Esse ponto aqui, um ponto alto apenas, e os 3 últimos pontos altos fazendo um aumento sobre cada ponto. E assim, ficamos com um total de 13 pontos altos. Chegou aqui na lateral da peça, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, eu vou laçar o meu fio, ó, venho sobre esse primeiro ponto alto da lateral e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou seguir fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto alto desse da lateral da peça, gente, ó. Então, aqui tá a curva da peça, e aqui sobre a lateral eu vou seguir fazendo a mesma repetição que eu fiz desse lado, e vou fazer desse lado aqui também, ó. Eu tô marcando aqui só para vocês verem certinho a diferença, né, entre a curva e a lateral da peça. Então, aqui na lateral, eu vou ficar com um total de 43 pontos altos novamente. Quando chegar aqui desse lado, gente, ó, sobre esses 7 pontos altos aqui, na curva da peça desse lado, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, vamos ficar também com um total de 13 pontos altos. Essa será a repetição da nossa volta de número 2 com a cor verde. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 2 com a cor verde. Então, aqui, ó, sobre a curva da peça desse lado e sobre a curva da peça desse lado aqui também, eu fiquei com um total de 13 pontos altos. Sobre a lateral da peça desse lado e desse lado aqui, eu fiquei com um total de 43 pontos altos sobre cada uma dessas laterais. Então, vão conferindo aí o de vocês para ver se tá dando certinho. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu finalizei aqui a minha volta de número 2. Vou subir agora 3 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no ponto seguinte de base e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, agora, contando com as 3 correntinhas iniciais, ficamos com um grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo 1, 2 e sobre o terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, trabalho um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. 2 correntes e vou seguir fazendo agora, ó, essa repetição de grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 pontos de base,
por toda a lateral aqui da minha peça, até chegar aqui nesse último ponto alto da lateral. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, ó, por toda a lateral da peça, ficando agora com um total de 9 grupinhos de 3 pontos altos. Fiz as minhas 2 correntes novamente, ó, vou laçar o meu fio agora naqueles 13 pontos altos que a gente tem aqui na curva da peça, ó. Eu não vou trabalhar sobre esse primeiro ponto. Eu venho aqui no segundo ponto alto e faço laço meu fio no mesmo ponto, ó, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto e faço 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto e repito 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, aqui, gente, ó, a minha marcação, ó, vou reforçar aqui a marcação para vocês verem certinho. Então, aqui na curva da peça, vamos ficar com um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Fiz aqui ó, laço, venho no mesmo intervalo, no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo e trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. A gente vai seguir fazendo assim por toda a curva da nossa peça. Então, aqui a gente sempre vai pulando um ponto de base, ó, vem no próximo e trabalha mais um grupinho de 2 pontos altos, que são 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Então, agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos, ó. Aqui tá a minha marcação. Então, agora, sobre esse último ponto alto daquele grupinho dos 13 pontos altos, a gente não trabalha sobre esse. Vem aqui no primeiro ponto alto da lateral e agora vamos seguir fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, ó. Fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo e repito um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, sobre essa lateral aqui, vamos fazer a mesma repetição que fizemos sobre essa. Então, aqui vamos ficar com um total de 9 grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, na curva da nossa peça, entre esses 13 pontos altos, vamos ficar com um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos, exatamente igual, ó, ficou nessa curva da peça aqui. Então, essa será a repetição da nossa volta de número 3. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta de número 3. Fiz a mesma repetição que eu fiz na curva da peça, ó, desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Então, ficamos com 6 grupinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes. E aqui na lateral, eu segui a mesma repetição que eu fiz desse lado também. Agora, chegando aqui no final, ó, eu fiz 2 correntinhas. Vou vir aqui e vou contar 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo para finalizar a nossa volta de número 3. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes, que vai dar altura de um ponto alto, e 2 que será de separação. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes, e vou fazer agora um grupinho de 3 pontos altos, nesse mesmo intervalinho aqui de 2 correntes. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e vou repetir um grupinho de 3 pontos altos. Então, agora, gente, para cada intervalo desse, de 2 correntinhas, ó, na lateral da nossa peça, a gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Vamos seguir fazendo dessa forma até chegar aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas, antes do último grupinho de 3 pontos altos. Segui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos para os intervalos de 2 correntinhas.
Chegando aqui, gente, ó, nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral da minha peça, eu vou pular 1, 2 e aqui sobre o terceiro ponto alto, ó, desse grupinho, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, a gente ficou, ó, com um intervalinho de ponto tela exatamente igual ficamos aqui no início da lateral também. Então, sempre que a gente iniciar aqui, ó, com o intervalinho de ponto tela na lateral, a gente finaliza com o intervalinho de ponto tela também. Agora, para trabalhar sobre a curva da peça, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir nesse primeiro grupinho que eu fiz, ó, de 2 pontos altos, sobre o primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço meu fio e aqui no próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. Então, aqui, eu fiz um aumento no último ponto. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo grupinho e trabalho um ponto alto para o primeiro ponto. E para o próximo, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. 2 correntes. E vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui, ó, nesse último grupinho de 2 pontos altos. Vamos ficar com um total agora de 6 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Segui fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, porque trabalhamos um aumento para, no último ponto, ó, de cada um desses grupinhos. Chegando aqui na lateral, fiz as minhas 2 correntes, vou laçar o meu fio nesse primeiro ponto alto aqui, ó, desse primeiro grupinho da lateral, sobre esse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntes e trabalho um grupinho agora de 3 pontos altos. 2 correntinhas. E agora, gente, aqui, ó, sobre a lateral da peça desse lado, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, quando chegar aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral, a gente vai trabalhar um grupinho de 3 pontos altos aqui nessas 2 correntes, e aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral, a gente vai fazer 2 correntes e um ponto alto sobre esse último ponto. Exatamente igual fizemos aqui, ó. Quando chegar aqui na parte da curva da peça, seguimos fazendo os nossos grupinhos de aumento, né? Um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, a gente tem aqui, vai ficar com um total de 6 grupinhos de 3 pontos altos. Exatamente igual ficou aqui desse lado, gente. Então, tudo que a gente fez na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Tudo que a gente fez nessa lateral, a gente repete nessa lateral também. Essa será a nossa sequência da volta de número 4. Finalizei aqui toda a minha volta de número 4, gente. A peça, ela tá ficando assim. Então, eu fiz a mesma repetição, ó. Fiquei com 6 grupinhos aqui de 3 pontos altos, exatamente igual ficou aqui na curva da peça desse lado, ó. Então, ficou assim. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Estamos iniciando agora a nossa volta de número 5. Laço meu fio. Nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, ficamos agora com um grupinho de 3 pontos altos, contando com essas 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço meu fio e agora eu vou seguir fazendo um grupinho de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas aqui da lateral da nossa peça. Ó, vai ficando dessa forma. Vou seguir fazendo assim até chegar aqui, gente, ó, nesse intervalinho de 2 correntinhas antes do último ponto alto da lateral. E fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos para os intervalos de 2 correntes. Chegando aqui, ó, nesse intervalinho, gente, de ponto tela, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse espaço de 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos. Laço meu fio e sobre esse ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, aqui, ó,
no final da lateral, ficamos com um grupinho de 3 pontos altos, exatamente igual aqui, quando iniciamos a lateral da peça. Observem que agora a gente vai intercalando. Uma volta a gente começa com um grupinho de 3 pontos altos, a próxima vai ficar com um intervalo de ponto tela, que é 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. A próxima com um grupinho de 3 pontos altos, a próxima vai ser com o ponto tela. E assim a gente vai intercalando sobre a lateral da peça. Agora, quando chegar na curva da peça, gente, ó, 2 correntinhas, venho no primeiro grupinho, ó, trabalho um ponto alto sobre cada ponto desse de base, ó. Chegando aqui no último ponto alto, eu trabalho um aumento, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Ficamos agora com um total de 4 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho e trabalho um ponto alto sobre cada ponto de base. E chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto. 2 correntes, e vou seguir fazendo agora essa sequência de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Vamos ficar agora com um total de 6 grupinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas cada um desses grupinhos. Trabalhei agora um aumento para cada um dos grupinhos, ficando com 6 grupinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grupinhos de 4 pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, ó, eu laço meu fio e em cima desse primeiro ponto alto da lateral, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no intervalo de 2 correntes e faço o meu grupinho, ó. Venho aqui no intervalo de 2 correntes e faço 2 pontos altos. Contando com as correntes, com esse primeiro ponto alto, ó, a gente fica com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes, exatamente igual eu fiz na lateral da peça, gente, ó. Desse lado aqui. Então, toda a repetição que a gente fez, tudo que a gente fez desse lado aqui, a gente vai repetir desse lado aqui também. Tudo que a gente fez na peça desse lado, ó, na curva da peça desse lado, a gente vai repetir aqui também. Essa será a nossa sequência da volta de número 5. Finalizei aqui, gente, ó, toda a volta de número 5. A minha peça, ela tá ficando assim. Então, tudo que eu fiz na lateral desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Observem que agora a gente está fazendo carreiras de repetição. Então, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 que será de separação, ficando com um total de 5 correntinhas. Laço meu fio, venho no intervalo aqui de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos novamente. Então, vamos seguir agora fazendo os nossos grupinhos, ó, de 3 pontos altos sobre cada intervalo de 2 correntinhas, até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de 2 correntinhas, antes do último grupinho de 3 pontos altos da lateral. Fiz aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos nos intervalos de 2 correntes. Chegando aqui, ó, fiz as minhas 2 correntes e sobre esse último grupinho de 3 pontos altos da lateral, no último ponto alto desse grupinho, eu vou fazer um ponto alto, ó. Então, ficou com um intervalo de ponto tela exatamente igual ficou aqui no início. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no primeiro grupinho aqui, ó, que a gente tá trabalhando na curva da peça, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui sobre o último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base.
duas correntes. E agora, gente, a gente vai ficar com 6 grupinhos de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, aqui vamos ficar com 6 grupinhos de 5 pontos altos, porque vamos trabalhar novamente um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Finalizei aqui, fiquei com 6 grupinhos de 5 pontos altos agora. Chegando aqui na lateral da peça, gente, ó, no primeiro ponto alto aqui da lateral, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço meu fio, no intervalo de duas correntes, eu trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas. Tudo que a gente fez na lateral desse lado, a gente novamente vai repetir desse lado. Tudo que a gente fez na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado também. Então, agora, vamos seguir fazendo assim, carreiras de repetição. Aqui sobre a lateral, observem, ó, como eu falei para vocês, uma volta inicia com um grupinho de 3 pontos, a próxima com o ponto tela, né? Que a gente fez, a gente faz as correntinhas, né? Da mesma forma que a gente fez aqui, e segue fazendo dessa forma, gente, ó. Na lateral, né? Uma volta começa com um grupinho de 3 pontos, a próxima com ponto tela, 3 pontos, a próxima com ponto tela, e assim vai intercalando, da mesma forma que fizemos aqui, ó. Então, uma volta começou com 3, a próxima com 5 correntinhas, né? Para fazer o ponto tela. 3, a próxima, 5 correntinhas para fazer aqui o ponto tela. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 2 que será de separação. E aqui na curva da peça, a gente segue fazendo um aumento no último ponto, ó, de cada um dos grupinhos. A gente tem agora 6 grupinhos de 5 pontos altos. Depois, a gente vai ter 6 grupinhos de 6 pontos altos. Depois, 6 grupinhos de 7 pontos altos, porque a gente vai sempre trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou fazer um total de 8 voltas. Contando aqui, gente, 8 voltas não, desculpa. Vou fazer um total de 9 voltas, contando aqui com a primeira volta que a gente fez. Então, ó, a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5, estamos fazendo a 6ª volta. Vou fazer dessa forma, seguindo essa mesma repetição, até ter um total de 9 voltas. Isabela, eu quero fazer com mais voltas, então vocês podem fazer também. Vou fazer aqui para minha peça um total de 9 voltas, contando aqui com essa primeira volta, seguindo agora essa mesma repetição que eu passei para vocês e volto para a gente dar continuidade. Qualquer dúvida, gente, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho ou podem me deixar aqui abaixo nos comentários também. E se você tá gostando desse conteúdo, tá gostando dessa videoaula, clica no gostei, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e compartilha o link dessa videoaula nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa videoaula e façam essa peça, né, que fica super linda. Bom, gente, finalizei aqui, fiz um total de 9 voltas, contando com essa primeira volta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas, seguindo a mesma repetição que eu passei para vocês. Então, aqui na lateral, ó, ficou dessa forma. E aqui na curva da peça, a gente ficou agora com um total de 6 grupinhos de 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui também. Então, se vocês quiserem fazer com mais volta, pode seguir com mais voltas, né? Pode seguir fazendo essa mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Chegando aqui no final, gente, ó, prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, para dar altura de um ponto, ó, na terceira correntinha. Agora, vamos fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Então, eu faço 1, 2 e 3. Estamos iniciando agora a nossa volta de número 10. Ó, vou laçar o meu fio. Agora, em cima desse ponto alto, gente, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Laço meu fio, venho aqui sobre o próximo ponto alto e trabalho um ponto alto sobre ele. No intervalo de 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto
e no mesmo intervalo, outro ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui, no próximo grupinho que era de 3 pontos altos e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar nos intervalos de 2 correntinhas, a gente faz 2 pontos altos. 1 e 2. Então, aqui, sobre a lateral da peça, vamos seguir fazendo dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto, nos intervalos de 2 correntes, a gente faz 2 pontos altos. Então, para cada intervalo desse de 2 correntes, a gente vai fazer 2 pontos altos. Quando chegar aqui, gente, na curva da peça, vamos seguir fazendo a repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores com uma diferença apenas. A gente não vai fazer 2 correntes de separação. Aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui, ó, os meus pontos altos até chegar aqui nesse grupinho e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base e nos intervalos de 2 correntes, eu fiz 2 pontos altos. Chegando aqui no primeiro grupinho, ó, que a gente vinha fazendo aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, eu fiz o aumento no último ponto exatamente igual eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença agora, gente, que aqui no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu não vou fazer correntinhas de separação. Essa volta, que é a volta de número 10, ela vai ser toda assim, ó, fechada com pontos altos. Então, aqui nesse desenho, ó, que a gente vinha fazendo aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, né? A gente segue fazendo aumento no último ponto. E nos intervalos de 2 correntes, a gente faz 2 pontos altos. Tudo que a gente fez na lateral da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente repete do outro lado também. Essa será a nossa repetição da volta de número 10. Gente, finalizei aqui toda a minha volta, a minha peça ela tá ficando assim, segui fazendo ponto alto sobre ponto alto, nos intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. E aqui naqueles grupinhos que a gente tava trabalhando um aumento no último ponto, eu segui fazendo o aumento também, gente, ó, da forma que eu passei pra vocês. E aqui sobre essa lateral, eu fiz a mesma repetição que eu fiz nessa lateral também. Chegando aqui no final, ó, eu vou vir na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou fazer a troca de cores. Vou trabalhar agora com o meu fio na cor verde mesclada. Então, eu vou vir aqui, ó, vocês podem ir em qualquer um dos lados. Peguei aqui, gente, o meu fio na cor verde mesclada. Então, vocês podem iniciar em qualquer um dos lados, em qualquer um dos pontos altos. Eu vou iniciar aqui o meu, gente, ó, rente com esse ponto alto aqui do primeiro grupinho, daqueles grupinhos que a gente vinha fazendo com aumento. Então, eu vou vir aqui, ó, sobre esse ponto alto e vou prender o meu fio fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Faço mais uma e 2. Fiquei com um total de 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2, que será de separação, ficando assim com um total de 5 correntinhas. Laço meu fio, agora eu venho nesse mesmo intervalo e faço um ponto alto. Formei aqui um ponto V, gente, ó, ficou dessa forma. Vou laçar o meu fio, agora eu vou pular 1, 2 e sobre o terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntes, venho no mesmo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. 1, 2 correntes, venho no mesmo ponto e repito o meu ponto alto. Então, a gente vai ficando assim, ó, com os pontinhos V simples. Eu vou seguir fazendo dessa forma, gente, ó, um ponto V, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto, um ponto V, 2 pontos de base, no terceiro ponto, um ponto V. E vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Se vocês estiverem fazendo dessa forma, e aqui na lateral da peça, vocês virem que precisa pular mais pontos de base, se você vir que a sua peça ela está ficando embabadada, vocês podem pular 3 pontos de base, gente.
que vai dar certo também. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição, dando a volta em toda a minha peça. Gente, finalizei aqui toda a minha volta, fazendo aqui um ponto V simples, ó, sempre pulando 2 pontos de base, no terceiro ponto, um ponto V simples. Eu fiz assim, dando a volta em toda a minha peça. Então, aqui na lateral da peça, eu fiz exatamente igual, eu fiz aqui na curva da peça também. Mas, caso vocês precisem pular mais pontos aqui na lateral, vocês podem fazer. Vocês podem pular 3 pontos, vocês podem pular mais ou menos pontos de base, que vai dar certo também. É sempre importante que vocês peguem a peça de vocês, coloquem sobre uma base reta para ver se a peça não está ficando embabadada nem repuxada, gente. Então, aqui, ó, chegando no final, eu fiz o meu ponto V. Agora, sobraram 2 pontos altos, ó. Então, deu certinho. Vou vir aqui na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Eu vou trazer o meu fio aqui, ó, para esse V simples, só para facilitar o meu arremate, ó. E agora, eu já cortei o meu fio. Então, ficou assim. Se tivesse sobrado um ponto apenas aqui, ou se tivesse sobrado 3 pontos, também daria certo, gente. Não precisa contar a quantidade de pontinhos V, porque a quantidade que der, a sua peça vai dar certo. Eu vou ensinar aqui nessa videoaula como você fazer o bico de acabamento em qualquer tamanho de peça. Então, eu vou dar todas as dicas para vocês fazerem o bico de acabamento e dar certo em qualquer tamanho de peça. Cortei aqui o meu fio, porque agora eu vou fazer a troca de cores. E vou trabalhar agora com o meu fio na cor vermelha. Bom, gente, peguei agora o meu fio na cor vermelha. Vocês podem vir em qualquer um desses pontos V. Eu vou vir bem aqui, ó, onde eu cortei o meu fio para facilitar a hora do arremate, ó. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais uma. Então, fiquei com um total de 2 correntes para dar a altura de um ponto alto sem fechar. E esses 2 fios, ó, eles ficam juntos para arrematar, gente, eu faço 2 nozinhos. Então, fiz as minhas 2 correntes, agora eu laço meu fio, venho nesse mesmo espaço, ó, nesse ponto V, e faço um ponto alto sem fechar. Laço novamente, ó, faço um ponto alto sem fechar. Fiquei agora com 3 laçadinhas. Laço meu fio e faço mais um ponto alto sem fechar. Então, agora eu fiquei com 4 laçadinhas, ó. Essas 2 correntinhas deram a altura de um ponto alto sem fechar, então, totalizou 4 pontos altos sem fechar. Laço meu fio e fecho todos esses pontos, fechei todos esses pontos juntos. Então, eu formei aqui, ó, a minha primeira tulipa. Agora, eu faço uma, 2 e 3 correntinhas. Laço meu fio, venho no próximo ponto V aqui, gente, ó. E vou fazer um ponto alto sem fechar, laço meu fio, 2 pontos altos sem fechar, novamente, ó. 3 pontos altos sem fechar, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto sem fechar, totalizando 4 pontos altos, ó, sem fechar. Laço e fecho todos esses pontos juntos. 3 correntinhas de separação. Laço meu fio, venho no próximo ponto V e repito. Um ponto alto sem fechar. 2 pontos altos sem fechar. 3 pontos altos sem fechar. E agora, ó, 4 pontos altos sem fechar. Laço e fecho todos esses pontos juntos. Então, vai ficando assim, gente, ó, vai formando aqui os nossos pontinhos tulipa. Faço 3 correntinhas de separação e vou seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Isabela, eu quero fazer o ponto tulipa com mais pontos altos. Vocês, ao invés de fazer com 4 pontos altos, vocês podem fazer com 5, com 6, vai de acordo da sua preferência, gente. O importante é que a sua peça ela não fique embabadada. Então, se você precisar fazer aqui mais pontos para sua peça ela não ficar repuxada, né, não ficar emborcando, vocês podem fazer também a tulipinha aqui com mais pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo assim, ó, dessa forma, dando a volta em toda a minha peça.
Gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, tá ficando dessa forma. Então, fui fazendo um ponto tulipa para cada pontinho V simples desse, ó, com 3 correntes de separação. Então, a peça vai ficando bem certinha, gente, ó, vai ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as minhas correntinhas, ó, fiz aqui as minhas 3 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui onde eu iniciei, ó. Vou passar a minha agulha por essas laçadinhas que a gente fez, ó. E vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou laçar. E aqui eu já cortei esse meu fio. Então, ficou assim, toda a volta com os pontos tulipa. Agora, gente, eu vou pegar o meu fio na cor verde novamente, ó. A mesma cor que eu iniciei aqui a peça. Vou tirar como base agora, vou trabalhar aqui, tirando como base esses grupinhos aqui, gente, ó, da curva da peça. Então, eu vou tirar como base esses grupinhos, porque essa parte aqui, ó, da curva da peça, eu vou fazer de uma forma diferente que eu vou fazer aqui na lateral da peça. Então, agora, eu vou pegar o meu fio na cor verde novamente, ó, a mesma cor que eu iniciei a minha peça. Eu vou vir nesse intervalo aqui de 3 correntes, ó, antes de começar esses desenhos. Então, eu vou vir aqui sobre esse intervalo. E vou prender o meu fio, fazendo aqui uma laçadinha. Essa laçadinha será a nossa primeira correntinha. Vou fazer mais 2, que vai dar altura de um ponto alto, ó. Fiquei com um total de 3 correntes. Laço meu fio e nesse mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Contando com as 3 correntes iniciais, ficamos com um grupinho de 4 pontos altos. Laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo intervalo de 3 correntes e repito um grupinho de 4 pontos altos. Ó, 2, 3, 4 pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo intervalo e repito. Então, gente, a gente não faz corrente de separação, ó. Vamos fazendo dessa forma, em cada intervalo desse de 3 correntes, a gente vai trabalhar um grupinho de 4 pontos altos por toda a curva da peça. Ó, depois a gente arremata aqui esses fios. Vai ficando dessa forma, gente, ó. Então, tirando como base esse primeiro grupinho que a gente vinha trabalhando aumento e esse último. Então, a gente vai, ó, trabalhar desse intervalo de 3 correntes até esse intervalo de 3 correntes aqui, ó, com grupinhos de 4 pontos altos sobre cada intervalo desse. Então, eu vou adiantar até chegar aqui e volto pra gente dar sequência. Fiz aqui, gente, ó, rente com esse intervalo aqui e esse intervalo aqui de 3 correntes, eu fiz grupinhos de 4 pontos altos. Agora, aqui, sobre a lateral da minha peça, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer com 3 pontos altos apenas. Então, ó, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de 3 correntes e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos aqui. Laço meu fio, venho no próximo e repito. Então, agora, por toda a lateral da peça, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos apenas. Por quê? Se eu fizer com os 4 pontos altos aqui, ó, sobre a lateral da minha peça, a minha peça, ela vai ficar embabadada. E se eu fizer grupinhos de 3 pontos altos aqui na curva da peça, a minha peça, ela vai ficar emborcada. Isabela, e se eu quiser ir alternando um grupinho desse, eu faço com 3 pontos, o próximo com 4 pontos altos.
e fazendo dessa forma. Vocês podem fazer também. O importante dessa volta aqui, gente, é que vocês façam de uma forma que a peça de vocês não fique embabadada nem repuxada. Se você estiver fazendo os grupinhos de 4 pontos altos e estiver fazendo aqui na lateral da peça também com os grupinhos de 4 pontos altos, e você vir que a sua peça ela não vai ficar embabadada, então vocês podem fazer. Da mesma forma, se vocês virem que fazendo aqui, ó, a curva da peça com grupinhos de 4 pontos altos, a sua peça vai ficar embabadada, vocês podem fazer com 3 pontos altos também. Então, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu vou repetir do outro lado também. Tudo que eu fizer nessa lateral, eu vou repetir aqui nessa lateral também. Essa será a sequência que eu vou fazer aqui em toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, a minha peça tá ficando assim. Então, sobre a curva da peça, eu fiz os grupinhos de 4 pontos altos até chegar aqui. Quando chegou na lateral da peça, eu segui fazendo, ó, os grupinhos de 3 pontos altos sobre toda a lateral da minha peça, tanto desse lado quanto desse lado aqui também. Então, a peça vai ficando bem certinha. Chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto. E vou prender, ó, aqui na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo, para fechar aqui toda a minha volta. Vou laçar e agora eu vou cortar esse fio, porque eu vou trabalhar com o fio na cor branca. Bom, gente, peguei aqui o meu fio na cor branca. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou contar um e no segundo grupinho de 4 pontos altos que a gente fez, ó, esse aqui foi o primeiro, então aqui, a partir do segundo grupinho de 4 pontos altos, eu vou vir nesse primeiro ponto aqui, ó, do grupinho de 4 pontos altos e vou prender o meu fio fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Faço mais uma e duas. Fiquei com um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio e aqui, no próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Ficando agora com um grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, vou pular apenas um ponto de base, ó. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo e repito, um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e repito uma sequência de 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada um desses pontinhos de base. Então, gente, aqui, ó, por toda a curva da nossa peça, vamos fazer essa repetição, pulando apenas um ponto de base. Vou seguir fazendo assim, até chegar aqui, ó, rente com esse penúltimo grupinho de 4 pontos altos. Então, a partir desse último grupinho de 4 pontos altos, eu já vou começar a trabalhar diferente aqui a lateral da peça. Então, aqui sobre a lateral da peça, eu vou pular 2 pontos de base e vou começar a trabalhar no terceiro ponto. Apenas aqui na curva da peça que eu vou pular um ponto de base apenas. Então, para as laterais, eu vou pular 2 pontos de base para minha peça ela não ficar embabadada nem repuxada. E na curva da peça, tanto desse lado quanto do outro lado também, eu vou fazer dessa forma, ó, pulando apenas um ponto de base. Essa volta aqui, gente, com a cor branca, que a gente tá fazendo em grupinhos de 3 pontos altos, a gente precisa ter uma quantidade de grupinhos dessa, ó, de 3 pontos altos que seja par. Independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça, essa volta precisa ter uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que seja par, que é para o bico de acabamento dar certinho. Então, se vocês, aqui, ó, sobre a lateral da peça, se vocês pularem apenas um ponto e não ficar embabadado, vocês podem fazer também. Para a minha tensão de pontos, eu vou pular um ponto apenas, ó, na curva da peça e aqui na lateral desse lado. E na lateral da peça desse lado, eu vou pular 2 pontos altos de base. Essa será a sequência da nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta com a cor branca. Então, aqui, ó, por toda a parte oval da peça, eu pulei um ponto de base apenas. Quando chegou aqui, gente, ó, rente com esse grupinho aqui,
Ó, esse aqui é o penúltimo grupinho de 4 pontos altos. Então, aqui eu pulei um ponto apenas. Quando chegou aqui nesse último grupinho de 4 pontos altos, eu fiz os pontos altos, ó, ponto alto sobre ponto alto, para ficar com um grupinho de 3 pontos altos nessa volta. E aqui na lateral, eu já comecei a pular 2 pontos de base, gente, ó. Para que a minha peça, ela não fique embabadada. Então, aqui, toda a lateral da peça, ó, eu pulei 2 pontos de base. Então, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu repeti do outro lado também. E aqui na lateral, ó, eu também pulei 2 pontos de base e fiz os grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, gente, ó, sobrou 2 pontos altos, então deu certinho. Isabela, cheguei aqui no final, sobrou um ponto apenas. Vai dar certo? Dá certo também, gente. O importante é que nessa volta aqui, vocês têm uma quantidade de grupinhos dessa de 3 pontos altos que seja par. Para qualquer tamanho de peça que vocês estejam fazendo, precisa ser uma quantidade par. Então, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse meu fio. Agora, eu vou pegar esse fio, gente, ó, e vou trazer ele até o intervalo de 2 correntes, só para facilitar o arremate da minha peça, ó. Então, para arrematar, eu deixo os 2 fiozinhos juntos, gente, e faço um nozinho. Então, agora eu vou pegar o meu fio, na cor verde novamente. Peguei aqui o meu fio na cor verde, então essa peça, gente, ó, vocês podem utilizar bastante sobras de barbante que vocês tiverem aí, de fio que vocês tiverem na sua casa. Então, aqui, ó, nesse intervalo, vocês podem ir agora em qualquer um dos intervalos de 2 correntinhas. Eu vou vir aqui, onde tá esse fio, para facilitar o arremate, e vou prender ele, fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Faço mais 2, para ficar com um total de 3 e dar a altura de um ponto alto. Esses 2 fios ficam juntos para facilitar o arremate. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Ficando aqui com um total de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. E agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos, ó. Lacei o fio, vou vir aqui nesse espaço. Fiz um ponto alto, ó. Venho no mesmo espaço. 2. 3 pontos altos. Formou agora um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação. Agora, eu venho no próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer um ponto alto apenas. Laço meu fio fazendo uma corrente de separação, venho no próximo espaço e faço 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos, formando aqui um leque novamente. Uma corrente, venho no próximo espaço e repito, um ponto alto, uma corrente. Então, gente, essa será a nossa repetição, ó. Em um intervalinho de 2 correntes, a gente faz um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. No próximo, ó, uma corrente, um ponto alto no próximo, uma corrente no próximo. E assim, vamos seguir fazendo por toda a nossa volta. Essa será a nossa repetição. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça, fazendo a mesma repetição que eu passei para vocês. Chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, finalizei aqui toda a minha volta. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais uma correntinha que será de separação. Laço meu fio, venho no ponto alto aqui ao lado, gente, ó, e faço sobre ele um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Fiquei agora com um total de 3 pontos altos, cada um deles separados por uma corrente. Uma correntinha, venho aqui, ó, dentro do leque e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto alto de base e faço um ponto alto.
uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, ó. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um total de 7 pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui, ó, dentro do leque, eu fiz um ponto alto também, ficando com um total de 7 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto alto que eu fiz, ó, que ele tá separado. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo sobre ele. Laço meu fio, venho no próximo leque e repito. Um ponto alto no primeiro ponto, uma correntinha. Um ponto alto no segundo ponto, uma correntinha. Um ponto alto no terceiro ponto, ó. Uma corrente. Dentro do leque, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, repito, um ponto alto, uma correntinha. Venho no último ponto e repito, um ponto alto. Agora, eu não faço correntinha, ó, venho no próximo ponto e prendo com um ponto baixo. Então, a nossa peça, ela vai ficando assim. Essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixo, ó, nesse ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Eu vou pegar esse fio, gente, e vou trazer ele com, ó, para esse espaço aqui de uma correntinha, só para facilitar a hora do arremate. Então, agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca para fazer o detalhe, né? A última volta da nossa peça. Então, eu vou vir aqui nesse intervalo de uma corrente, ó, no primeiro intervalo de uma correntinha, e vou prender o meu fio na cor branca, fazendo uma laçadinha. Ficou assim. Agora, eu vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Vou vir pegando essas duas laçadinhas agora, ó, no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo. Então, formei aqui um ponto picô. Vou vir no próximo intervalo de uma corrente e vou prender com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego essas duas laçadinhas aqui no pezinho do ponto e faço o meu ponto baixo. Formei um ponto picô. Agora, eu venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Eu já tô arrematando, gente. Já vou escondendo aqui esse fio. Fiz 2 pontos picô com 3 correntinhas. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Vou vir aqui novamente, ó, no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas apenas. Venho nas duas laçadinhas aqui, ó, no pezinho do ponto e faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ó, a gente fez dois pontos picô com 3 correntinhas e um ponto picô com 5 correntes. Agora, precisamos fazer 2 pontos picô com 3 correntes. Fiz um, vou fazer o segundo, ó. 3 correntinhas, venho aqui pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo e prendo com um ponto baixo. Fiquei aqui com um total de 5 pontos picô. 2 com 3 correntes, 1 com 5 correntes e 2 com 3 correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio uma, duas vezes. Vou tirar como base esse leque, gente. Então, vou trabalhar, ó, sobre esse ponto e sobre esse ponto de cada um desses leques. Então, eu vou vir aqui, ó, pegando esse ponto alto aqui, ó, passo aqui a minha agulha por trás desse ponto alto para fazer um ponto alto duplo em relevo. Então, ó, eu alongo o fio um pouquinho, solto duas laçadinhas, ó, puxo um fio um pouquinho, solto mais duas laçadinhas e agora eu fecho o meu ponto alto duplo. Fiz aqui o primeiro ponto alto duplo. Agora, eu faço uma,
2 laçadinhas na agulha. Venho aqui, tá o meu leque, ó, venho nesse ponto alto aqui, pegando ele aqui por trás, ó, e faço meu ponto alto duplo. Solto 2 laçadinhas, puxo o fio um pouquinho, ó. Solto 2 laçadinhas e fecho meu ponto alto duplo. Isabela, quero fazer com ponto alto triplo. Posso fazer? Pode, gente, também vai dar certo. Fiz o meu ponto alto duplo, agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro intervalo de uma corrente e vou prender com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui pegando essas 2 laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Fiz 2 pontos picô com 3 correntinhas. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui, faço meu ponto picô. Gente, acho que tá dando pra vocês ouvirem, tá? Tendo obra aqui perto, então tá tendo um barulhozinho, mas vocês relevem. Eu queria muito finalizar essa videoaula aqui pra postar essa videoaula pra vocês. Ó, 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Venho no último intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo, ó. Novamente, eu fiz aqui um total de 5 pontos picô. Agora, eu faço 1, 2 laçadinhas. Venho aqui nesse ponto alto, ó, com a cor branca. Pego aqui, ó, fazendo em relevo. Então, faço ponto alto duplo. Solto 2 laçadinhas, ó, alongo um pouco o fio, 2 laçadinhas novamente e fecho. 1, 2 laçadas. Venho no próximo leque, ó, tirando sempre como base o leque. Venho aqui nesse ponto alto que tá na cor branca e vou fazer sobre aqui, ó, pegando por trás o ponto, faço um ponto alto em relevo. 2 laçadas, alongo um pouco o fio, 2 laçadas e fecho. Então, gente, vou seguir fazendo assim, dando a volta em toda a minha peça. Quando chegar aqui no final, a gente finaliza esse ponto alto duplo, ó, faz um ponto alto duplo aqui também. Essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todo o bico de acabamento. A peça tá ficando assim. Esse bico de acabamento, gente, é super fácil de fazer. É um bico que deixa a peça super linda. Já tem outros modelos de tapete aqui no canal utilizando esse bico de passadeira, de capa para garrafão de água. Então, tem vários modelos lindos utilizando esse bico também. Chegando aqui no final, gente, ó, eu fiz o meu último ponto alto duplo para completar aqui a minha volta. Vou vir aqui onde eu fiz o primeiro ponto baixo, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar. E agora, eu já cortei o meu fio, porque eu vou fazer o arremate. Esse bico de acabamento, ó, vocês podem vir aqui e ir arrumando eles, para ele ficar bem certinho. Então, para fazer o arremate, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Caso vocês não tenham agulha de tapeçaria, vocês também podem fazer o arremate com agulha de crochê. Com a agulha de tapeçaria, gente, eu acho mais fácil fazer o arremate. Então, ó, vou vir aqui na parte do avesso da minha peça. Lembram daqueles 2 fiozinhos que eu deixei eles juntos para facilitar a hora do arremate? Então, eu vou vir aqui e vou fazer 2 nozinhos, ó. O primeiro nozinho eu não aperto tanto. Agora, o segundo nozinho eu aperto bem. Então, dá para esconder aqui esse fio por entre os pontos e depois a gente corta esse excesso e passa um pinguinho de cola. Então, para arrematar aqui com agulha de tapeçaria, ó, eu vou vir escondendo esse fio por entre os pontos. Ó, gente. Então, eu venho aqui e vou escondendo esse fio por entre os pontos que estão na mesma cor desse fio que eu estou arrematando, ó. Então, com a agulha de tapeçaria fica mais fácil o arremate. Agora, eu vou vir aqui e vou cortar o excesso aqui, ó, do fio.
Então, fica dessa forma, gente. Olha a lindeza. Esse foi o resultado do meu tapete, gente. Olha que lindo. Então, essa versão aqui eu fiquei super apaixonada também. Já tem vídeo aula de um modelo parecido com esse, só que aqui com a base diferente. Eu vou deixar passando agora no final da tela. É só você clicar que vai para a vídeo aula também. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.